Irmãos, chegamos no momento da pregação da palavra. Peço à igreja que abra as escrituras no livro de Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Como vimos, irmãos, pela manhã, hoje é o dia do Senhor. É o dia em que nossas almas devem ser alimentadas com a palavra de Deus. Como diz a escritura, irmãos, que nós, bem-aventurados os que têm fome da palavra, que têm sede. Jonas, capítulo 4, os irmãos acompanham a leitura do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Deus. A misericórdia de Deus, irmãos, e as nossas escolhas. Esse é o tema da mensagem dessa noite. A misericórdia de Deus e nossas escolhas. Meus irmãos, será que as nossas escolhas, será que o nosso estilo de vida estão em consonância com a misericórdia de Deus, irmãos, com aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor? Será que de fato nós temos vivido vidas agradáveis a Deus? É muito fácil, irmãos, nós dizermos que amamos ao Senhor. É muito fácil, irmãos, nós dizermos que nós cremos em Deus, que nós colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, que nós buscamos ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Mas será que aquilo que nós professamos com os nossos lábios são visto ou é visto na nossa vida cotidiana, no nosso modo de agir, nas nossas atitudes? Por exemplo, muitas vezes nós dizemos que perdoamos alguém. Alguém chega e pede perdão por algo por uma ofensa que nos fez. E nós dizemos: eu perdoo, meu irmão, está perdoado em nome de Jesus. Porém, quando a pessoa vira as costas, estamos ali irados com aquela pessoa, com raiva. Jesus disse assim, esse povo ele vem a mim com a sua boca, eles me honram, mas o coração está longe de mim. Então será, irmãos, que o modo de vida que nós temos trilhado, as escolhas que nós temos feito, estão de acordo com aquilo que nós temos proferido, irmãos, a respeito de Deus? E esse texto, irmãos, ele mostra algo impressionante, porque o texto que nós lemos diz que Jonas, irmãos, ele abre a sua boca e ele fala coisas maravilhosas a respeito de Deus, como todos nós fazemos ou falamos. Jonas diz que Deus é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, benigno. Mas, por outro lado, irmão, Jonas diz todas essas coisas e diz: eu quero morrer. Isso não é bom. Eu quero morrer. Então, como é que você diz coisas boas, maravilhosas a respeito de Deus, de quem Deus é, e ao mesmo tempo você diz: mas conhecendo quem Deus é, mesmo assim eu quero morrer? Ou melhor dizendo, mesmo você conhecendo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, sabendo que Deus é bondoso, clemente e compassivo, que Deus lhe salvou, que Deus deu o seu filho para lhe salvar, você diz: não, mas eu não quero mais estar na igreja. Não, eu não quero mais a companhia desse irmão, que Cristo morreu por ele. Não, eu não quero mais viver dessa forma. Mas você diz que ama o Senhor. Você diz que Deus é misericordioso, que Ele é clemente, que Ele é compassivo. Mas muitas vezes, irmãos, as nossas atitudes dizem coisas diferentes daquilo que nós professamos, que nós dizemos. Então veja, Jonas tem, irmãos, uma reação que nós ficamos assim, quase que sem entendermos como um crente ele pode
com a sua boca proferir coisas maravilhosas a respeito de Deus, porque ele conhece ao Senhor e ao mesmo tempo, irmãos, ele viver, ele se comportar totalmente diferente daquilo que ele está dizendo. Totalmente diferente. Jonas diz, olha, eu sei que Deus é misericordioso, que ele é clemente, que ele é bondoso, mas eu quero morrer. Mas é melhor que eu morra. Meus irmãos, muitas pessoas têm o conhecimento a respeito de Deus, das Escrituras, sabe o que é agradável ao Senhor, sabe o que é que Deus requer de você. São pessoas que vivem na igreja, são crentes, mas a resposta que elas dão, irmãos, à providência de Deus, a resposta que elas dão àquilo que elas conhecem a respeito de Deus ou sobre Deus, é totalmente diferente, irmãos, daquilo que elas professam. Totalmente diferente. É tipo assim, irmãos, como vimos hoje pela manhã, a pessoa vai e diz, não, eu amo a Deus, Deus está acima de todas as coisas, Deus ocupa o primeiro lugar da minha vida, porém, a pessoa se mostra alguém que busca em primeiro lugar não o reino de Deus, mas a felicidade desse mundo. Como vimos, irmãos, as suas próprias obras vão testificar no dia do juízo contra elas mesmas. Porque dizem uma coisa e fazem totalmente diferente. Então vejam, são pessoas, irmãos, que conhecem a respeito de Deus, mas que as suas vidas, irmãos, a resposta que elas dão, aquilo que elas conhecem, aquilo que elas dizem a respeito de Deus, não condizem. Não condiz com aquilo que professam. Dizemos, irmãos, que amamos a Deus, mas nossas atitudes muitas vezes, irmãos, são diferentes. São totalmente diferentes. São contrárias àquilo que nós professamos. Por isso a pergunta do Senhor, irmãos, a Jonas, é razoável, Jonas, essa tua ira? Quem é Jonas, irmãos? Quem é Jonas aqui? Jonas sou eu. Jonas é você. Jonas somos todos nós, irmãos, que a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo anunciada. Somos cada um de nós. Talvez, eu não sei, você esteja irado como Jonas, magoado com alguém, decepcionado por alguma coisa que você passou na vida. Uma decepção no casamento, na família, no trabalho, onde quer que seja. Sei. Deus sabe. Muitas vezes, irmãos, passamos a vida inteira, irmãos, revoltados, com raiva, e isso, irmãos, estraga a nossa vida. Deixamos de ser felizes, irmãos, porque escolhemos, irmãos, decidimos viver daquela forma. Decidimos muitas vezes, irmãos, em nosso coração, não perdoar o outro. Decidimos muitas vezes em nosso coração, irmãos, carregar a mágoa no resto das nossas vidas. Então, a pergunta, irmãos, que foi feita para Jonas, irmãos, ela serve para nós. Para cada um de nós. Então, nós iremos ver, irmãos, nessa noite a misericórdia de Deus e nossas escolhas. É razoável, irmãos, os nossos sentimentos? É justo? É aceitável? É agradável a Deus, irmãos, o modo de vida que nós estamos trilhando? Primeiro ponto, irmãos, Deus é misericordioso, a despeito das nossas escolhas. A despeito das nossas escolhas. Versículo 1, irmãos, diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Meus irmãos, já pensaram por um instante se a salvação dependesse de nós? Se nós tivéssemos o poder, o direito de escolher quem seria salvo, quem estaria no seu quadro de escolha? Por um exemplo, daqueles que estão aqui hoje na igreja, se fosse para você escolher quem estaria na igreja, quem desses que hoje está aqui estaria? Se fosse depender de você escolher. Se fosse depender de você, quem você escolheria? Nós fazemos escolhas, irmãos,
Mas Deus é misericordioso a despeito das nossas escolhas, de quem nós preferimos, de quem são os nossos prediletos, de quem nós queremos. E o versículo 1 ele nos diz: com isso desgostou-se Jonas. Com isso o quê? Com isso o quê, irmãos? Com a salvação dos ninivitas. O versículo 10 do capítulo 3, irmãos, nos diz que viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Meus irmãos, os ninivitas se arrependeram dos seus pecados. Eles se arrependeram da maldade dos seus corações. Eles se arrependeram do ódio que eles tinham para com o Senhor, das suas obras más. E já que os ninivitas se arrependeram da maldade de seus corações, Deus também, irmão, se arrependeu daquilo que disse que ia lhes fazer e não fez. Deus não está mudando, irmãos, porque Deus é imutável. Deus não muda. Não se refere esse arrependimento a um aspecto moral de Deus, mas aquilo que Deus falou, uma vontade revelada que ele disse que iria fazer, e ele simplesmente mudou de ideia por conta do arrependimento dos ninivitas. Deus não muda. Deus não muda. O seu caráter continua intacto. Não se refere aqui a um plano que Deus fez desde a eternidade, que diz respeito ao seu caráter, aquilo que somente Deus conhece. Foi algo que Deus disse que iria fazer, como ele disse no versículo 4, que a ira de Deus estava sobre os ninivitas. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então o Senhor não está mudando, irmãos, a sua característica, quem ele é. Ele está mudando um plano revelado. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Então, com o arrependimento dos ninivitas, irmãos, veja, a ira de Deus cessou. Mas cessou por quê? Porque o Filho de Deus pagou, irmãos, aquela transgressão dos ninivitas. Ele pagou por eles. Eles se arrependeram, então o Filho de Deus, Cristo, ele pagou o preço lá na cruz do Calvário. E isso, irmãos, é algo extraordinário que nós temos que entender. Porque, veja, a ira de Deus, irmãos, ela foi apaziguada. A ira de Deus que estava sobre os ninivitas cessou. Cessou. A dívida foi paga. O povo que antes estava em guerra contra Deus, irmãos, agora encontrou a paz. Encontrou a paz. Então agora existe paz onde existia guerra, onde existia conflito. Deus está virado contra esse povo, mas agora está em paz. Como diz as Escrituras, irmãos, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus, irmãos, estava sobre esse povo. Mas as Escrituras, irmãos, nos diz que eles se arrependeram. Agora eles estão em paz com Deus. Os seus problemas, irmãos, com o Senhor foram resolvidos. Assim como os seus com o Senhor foram resolvidos quando você creu no Senhor, quando você se arrependeu dos seus pecados. Foram resolvidos. Antes, irmãos, outrora éramos inimigos de Deus. Estávamos em inimizade contra o Senhor. Mas somos apaziguados, irmãos, pela graça de Deus. Cristo, irmãos, pagou o nosso preço na cruz. Então agora, irmãos, os problemas desse povo foram resolvidos com Deus. A paz foi restabelecida entre Deus e os ninivitas. Porém, essa paz, irmãos, entre Deus e os ninivitas, essa reconciliação, se tornou em um problema, irmãos, para Jonas. Se tornou em um problema. Jonas ficou irado. Quando deveria se alegrar, como diz Lucas capítulo 15, por uma ovelha perdida, por uma dracma que foi encontrada, ou por um filho que foi achado, que voltou para casa, onde deveria fazer uma festa, Jonas fica irado, irmãos, fica com mágoa no coração, seu coração se enche de ira, de rancor. A ira, irmãos, começou a imperar no coração de Jonas, e Jonas não consegue aceitar.
Ele não concorda com a decisão de Deus. Ele não concorda de Deus ter usado da sua misericórdia para com os ninivitas. E a partir daí, irmãos, a partir de então, Jonas vai ter uma vida, irmãos, amarga, uma vida sem graça, uma vida infeliz. Uma vida infeliz. Porque a amargura, irmãos, tomou conta do seu coração. E a amargura, irmãos, não lhe permitiu viver em paz, mesmo ele conhecendo, irmãos, quem Deus é. Mesmo ele sabendo que Deus é um Deus clemente, compassivo, misericordioso, benigno, que se arrepende do mal. Assim, irmãos, como muitos hoje não conseguem viver vidas felizes porque estão amargurados, por causa de uma decepção, por causa de uma mágoa que sofreram, não conseguem perdoar, não conseguem viver, irmãos, não conseguem andar para frente, estão presos a isso. E ficam irados, com raivas, magoados. Não vivem vidas felizes, porque escolhem viver amargurados, irados, mesmo sabendo quem Deus é. Irmãos, às vezes agimos como se a bondade de Deus, como se a misericórdia de Deus só fosse para a gente, para si. Como se ela só servisse para mim. Como se ela não servisse para o outro. Não, Deus, ele tem que ser bondoso comigo. Ele tem que ser paciente. Ele tem que ser longânimo, porque eu peco muito, então ele tem que ser muito paciente comigo. Mas quando o outro peca, que vá para o inferno. Não perdoa, Senhor. Como é que Deus perdoa fulano? Mas para mim, serve. Para alguém que eu amo, serve. Mas para aquela pessoa que eu tenho qualquer risco de conflito, não serve. Irmãos, muitas vezes, irmãos, nós agimos dessa forma. Como se não servisse para o outro, só para a gente. Muito embora, irmãos, muitos possam ter seus problemas resolvidos com Deus, ou com outras pessoas que porventura lhes ofenderam, nós mantemos, irmãos, muitas vezes uma ira, uma amargura no coração. Nós não aceitamos, nós não concordamos com aquilo. Jesus, irmãos, nos ensina a orar dizendo o seguinte, é muito interessante, irmãos, isso, porque Jesus disse, quando nós orarmos, devemos dizer o seguinte, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Assim, da mesma maneira como temos perdoado, o Senhor deve nos perdoar. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa oração é a seguinte, Senhor, perdoa os meus pecados, mas não perdoa de fulano ou de Beltrano. É assim, irmãos, que muitas vezes nós agimos, com juízo, sem clemência, sem misericórdia, contrário daquilo que nós dizemos que Deus é, e de fato Ele é. De fato Ele é. Perdoa-me é uma coisa. Ser misericordioso para comigo, ser bondoso é uma coisa. Mas quando é para o outro, não serve. Não aceitamos, não queremos. Meus irmãos, Deus é clemente, misericordioso, tardio em graça. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. E isso, irmãos, não depende das nossas escolhas. Se dependesse de nós, irmãos, já teríamos mudado de ideia, até mesmo com aquele que um dia nós escolhemos. Se dependesse de nós, chegaria um momento, irmãos, que até nós mesmos seríamos rejeitados por nós mesmos, porque nós não queríamos. Mas não depende de nós. Por isso que a Escritura diz, irmãos, que diríamos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Não depende de nós, irmãos. E graças a Deus por isso. E você é uma prova viva
dessa misericórdia de Deus, de que não depende de nós, porque por nós, irmãos, estaríamos aí, irmãos, jogados no mundo. Continuaríamos, irmãos, na batalha contra o Senhor, brigando contra Deus, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Então nós somos testemunhas, irmãos, provas vivas da graça, da misericórdia de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, não queremos usar, irmãos, essa misericórdia para com o outro. Não queremos que Deus derrame a sua misericórdia ao outro. Mas nós dizemos, irmãos, dizemos que Deus é clemente, é compassivo, é misericordioso. Então, irmãos, veja, todas as vezes que nos iramos, irmãos, contra aqueles que Cristo morreu, por quem Cristo morreu, estamos fazendo pouco caso da cruz de Cristo. Estamos menosprezando. É como se ele tivesse perdoado, morrido, pago o preço, mas nós, irmãos, como Jonas dizemos, não gostei. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu não aceito. Meus irmãos, quando a gente vai contra a vontade soberana de Deus, é literalmente como se a gente tivesse cuspindo no rosto de Cristo. Literalmente. Quando Jesus, irmãos, estava indo para a cruz do Calvário, vocês lembram que muitos cuspiam no seu rosto. É isso, irmãos, que nós fazemos quando nós fazemos pouco caso da clemência de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, como se Deus não pudesse ou não devesse derramar a sua misericórdia a favor daquela pessoa, daquele irmão que está do nosso lado, que senta no mesmo banco que a gente, que está na mesma igreja que a gente está, ou que está em outra igreja, mas que a gente é como carrasco que não aceita. Estamos fazendo isso, irmãos, cuspindo no rosto de Cristo, fazendo pouco caso. Agimos, irmãos, como se a misericórdia de Deus fosse algo banal, fosse uma coisa secundária, como se ela não fizesse diferença alguma nas nossas vidas. Então veja, irmãos, em primeiro lugar, Deus é misericordioso, irmãos, independente das nossas escolhas. Independente de nossas escolhas. Não depende de nós. Deus perdoou você, Ele perdoa, irmãos, aquele a quem Ele quer. Qualquer um, até aquele, irmãos, que lhe causou tanta dor, tanta mágoa, tanta decepção. Deus pode perdoá-lo. Em segundo lugar, irmãos, Deus é misericordioso, em essência. Versículo 2 diz assim, ó. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus, clemente e misericordioso e tardio em ira-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Veja, irmãos, Moisés, ele disse que usou essas mesmas palavras, irmãos, Deus é compassivo, lá em Êxodo capítulo 34. Que o Senhor é compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia, perdoador, justo. Jeremias diz, irmãos, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. O salmista, Davi, irmãos, no Salmo 85, versículo 15, 86, versículo 15, ele diz que Deus é compassivo, misericordioso. Esse é quem é o Senhor, irmãos. E Jonas está dizendo aqui, eu sei quem tu és. Eu sabia que tu é clemente, compassivo, misericordioso, bondoso, tardio em irar-se, que se arrepende do mal. Então, Jonas aqui, irmãos, ele está dizendo, ele está confessando que sabe quem Deus é, mas que correu da vontade de Deus. Que fugiu da vontade de Deus. Ele está dizendo, ele está confessando, irmãos, que andou na contramão de Deus. Ele está dizendo, eu sei, eu conheço que tu é todas essas qualidades, tu tens todas essas qualidades. Por isso eu corri, por isso eu fugi.
Por isso eu fui para Tarsis, e não para Nínive. E não para Nínive. Irmãos, o coração de Jonas não estava no lugar certo. A mente dele estava. Ele professa com os lábios, mas o coração, irmãos, está longe, está distante do Senhor. Jonas fugiu, irmãos, da vontade de Deus, porque ele conhecia quem Deus é. E esse, irmãos, é um grande aspecto que nós precisamos entender. Nós sabemos, irmãos, quem Deus é. Você conhece ao Senhor. Você sabe aquilo que Deus se agrada. Mas muitas vezes nós escolhemos fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas nós sabemos, nós dizemos, nós proferimos. Quando nós vamos pregar, irmãos, para alguém, nós dizemos, olha, Deus é assim, Deus perfeito, bondoso, gracioso, clemente, compassivo, conhece todas as coisas. Deus vê tudo que você está fazendo lá no escondido, Deus vê todas as coisas. Deus não agrada que você roube, que você mate, que você adultere. Deus não se agrada de nada disso. Então se arrependa. Mas muitas vezes, irmãos, nós fazemos coisas que desagradam a Deus no dia a dia. No dia a dia. Então conhecermos essas coisas sobre Deus deveria fazer com que o nosso coração pulasse, irmãos, de alegria. Deveria fazer, irmãos, como que a gente fosse moldado mais e mais à imagem desse Deus, que é clemente e misericordioso. Mas muitas vezes, irmãos, todo esse conhecimento que a gente tem não é visto, irmãos, nas nossas vidas diárias. Ele está longe, ele está escondido. Nós muitas vezes confessamos com os nossos lábios, irmãos, mas nossas atitudes são diferentes. Muitas vezes não passa de um conhecimento intelectual que você aprendeu. Aprendeu sobre isso, mas você não vive. Mas não vive. Lembram da parábola, irmãos, dos talentos? Um senhor deu 5 talentos a um, deu 2 talentos a outro, e ao outro deu 1 talento. Com o passar do tempo, voltou, o que tinha recebido 100 talentos, multiplicou. O que tinha recebido 2, também multiplicou. O que receberá 1 talento, enterrou, escondeu. E o que foi que ele disse ao Senhor? Sabias que tu semeias onde não, colhes onde não semeastes. Sabias que tu é um Deus duro, carrasco, justo? E o Senhor então olha para aquele servo e diz, se tu sabias quem eu era, quem eu sou, por que tu não colocasse o talento no banco para que rendesse? Por que tu enterrou? Irmãos, sabemos quem Deus é, e ainda assim, irmãos, muitas vezes fazemos deliberadamente aquilo que não agrada ao Senhor, conscientemente. Então veja, irmãos, Deus, ele é clemente, ele é misericordioso. Lá em Joel, irmãos, no texto que nós lemos hoje na devocional, capítulo 2, versículo 13, são as mesmas palavras. Veja o que está escrito: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Por que essas palavras, irmãos, estão aqui no livro de Joel? Porque é aquilo, irmãos, que Deus é. Deus é clemente, compassivo, misericordioso e tardio em irar-se e se arrepende do mal. É quem Deus é. É a essência de Deus, irmãos. E o interessante aqui no livro de Joel, irmãos, é que ele usa algumas palavras para mostrar a misericórdia de Deus. Ele diz, rasgar as vestes. Ele diz, o povo deve rasgar as vestes. Rasgar as vestes era um sinal, irmãos, de arrependimento. A pessoa rasgava as vestes, a pessoa estava dizendo que estava arrependido do mal que tinha feito. Mas rasgar as vestes, irmãos, é algo que os ninivitas acabaram de fazer.
tinham feito, e eles fizeram, irmãos, sem que ninguém dissesse. Eles rasgaram as vestes, eles se arrependeram dos seus pecados. Mas Joel, irmãos, vai muito além de simplesmente rasgar as vestes. Porque é como que Joel estivesse dizendo assim: é verdade, qualquer um pode rasgar a roupa dizendo que está arrependido, porém, pode não estar verdadeiramente. Pode ser somente um ato externo. Tipo, chorar por causa do pecado que cometeu, dizendo que está arrependido, qualquer um pode chorar, mas pode não ter se arrependido verdadeiramente. Então Joel vai muito além. Ele diz, não basta você somente dizer ou mostrar de forma pública o seu ato, o seu arrependimento. Ele diz, rasgue o coração. Tem que ser algo de dentro. O coração ele tem que ser rasgado. Tem que se abrir para poder mostrar verdadeiramente esse arrependimento. Então, rasgue o coração. Rasgar o coração para quê, irmãos? Rasgar o coração, irmãos, para que a palavra do Senhor, ela entre. Para que ela nos alimente. Para que ela produza, irmãos, frutos no nosso coração. Então, nosso coração ele tem que ser rasgado. Se o seu coração estiver duro, se o seu coração não estiver rasgado e estiver duro, tudo quanto você tem ouvido, irmãos, nessa noite de nada adianta. Você não terá nenhum proveito. Então rasgue o coração para quê? Para que a palavra de Deus penetre. Qual o motivo? Para quê? Aí ele vai dizer, irmãos, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque aí vem a razão. Porque ele é misericordioso, ele é benigno. Meus irmãos, nós só iremos compreender, de fato, irmãos, o que significa a misericórdia de Deus, quando compreendermos, irmãos, o tamanho do nosso pecado, ou a gravidade deles, daquilo que nós fazemos. Quando nós tivermos, irmãos, uma noção real daquilo que nós fazemos, de que o que nós fazemos, o quanto aquilo que nós fazemos de ruim desagrada ao Senhor. Aí nós iremos ver, irmãos, o quanto é grande a misericórdia de Deus para conosco. Porque, irmãos, de fato, nós não somos fulminados no instante. Porque, irmãos, nós não morremos no instante, porque Deus não nos mata. Mas muitos, irmãos, não, como nós vimos hoje pela manhã, irmãos, na escola bíblica, muitos não têm, irmãos, a sensibilidade. Perdeu a sensibilidade. Não tem ideia do que seja o pecado que ele comete. Não tem noção de que o pecado que você comete foi a causa de alguém, ou melhor dizendo, do Filho de Deus, que não cometeu pecado algum, ter sido levado à cruz, ter morrido para pagar esse pecado que você está cometendo. Essa ofensa que você está fazendo, alguém pagou por você. Então, só iremos ter a percepção, irmãos, verdadeira da misericórdia de Deus quando compreendermos o tamanho ou como é danoso, irmãos, o pecado que nós cometemos. Mas, irmãos, Jonas sabia, irmãos, que Deus é clemente e misericordioso, mas fugiu. Jonas andou, irmãos, na contramão de Deus. Então, o conhecimento de Deus, irmãos, deve produzir em nós um coração rasgado diante dele. Rasgado. Jonas deveria, irmãos, estar feliz com seu conhecimento da natureza de Deus, da essência de Deus. Mas ele diz, eu sabia que o Senhor é assim, e eu fugi. Jonas conhecia, irmãos, a capacidade de Deus perdoar. Mas ainda assim, irmão, Jonas fica irado com a compaixão de Deus. Jonas sabia, irmãos, que Deus é misericordioso, mas Jonas levantou um ódio, irmãos, no seu coração. Jonas é como aquele credor incompassivo. Quando foi cobrado a sua dívida, que ele não podia pagar, se ajoelhou, pediu perdão, pediu clemência.
tem misericórdia de mim, que tu pagarei. E o Senhor olha para ele e diz, está perdoado. E ele sai, quando chega na esquina, encontra um servo que lhe devia migalhas comparada à dívida que ele tinha. E ele pega aquele servo e o maltrata, e o agride, e o manda para a prisão. Queremos, irmãos, muitas vezes, que a essência de Deus esteja em nós, que a misericórdia de Deus seja derramada em nós. Mas muitas vezes não queremos que ela seja derramada em outra pessoa. Por isso as Escrituras dizem, irmãos, a nós, se referindo àquele credor incompassivo, que assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo, ou seja, se de um coração rasgado, irmãos, nós não perdoarmos cada um ao seu irmão. Se do íntimo, se o perdão, irmãos, que nós fazemos, que nós damos ao nosso irmão, ou àqueles que nos ofendem, não for um perdão verdadeiro, lembram? Perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado. Então, se não perdoamos, irmãos, também saiba que não seremos perdoados. Então veja, Deus é misericordioso, independente das nossas escolhas. Segundo, Deus é misericordioso, irmãos, em essência. E em terceiro e último lugar, irmãos, Deus é misericordioso a despeito da nossa aprovação. Aceite você ou não, Deus é misericordioso. Versículo 3 diz, peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Será que você morrer, Jonas, irá mudar a decisão de Deus? Será que a sua atitude de não suportar mais olhar para aquele irmão que lhe ofendeu vai mudar a decisão de Deus de ter perdoado aquele irmão? Deus, irmãos, continua sendo misericordioso, independente daquilo, de quem você aprove. De quem você aprove. Veja, Jonas conhece, irmãos, a verdade sobre Deus. Ele sabe que Deus é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que se arrepende do mal. Mas, embora, irmãos, ele conheça todas essas coisas sobre Deus, ele age contrário à sua confissão. Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Irmãos, isso é uma contradição, sabe por quê, irmãos? Porque no capítulo 2 de Jonas, que os irmãos conhecem a história, Jonas, quando estava em alto mar, fugindo da vontade do Senhor, irmãos, Deus mandou uma tempestade horrível, que varria o barco para cima e para baixo. Jonas foi repreendido, irmãos, por ímpios, que vieram corrigir do seu erro. Jonas foi lançado no mar. Jonas foi tragado por um grande peixe. Dentro do peixe, irmão, Jonas viu da disciplina de Deus e da misericórdia de Deus ao mesmo tempo, porque lá dentro do peixe, Jonas clamou por misericórdia, Deus derramou misericórdia sobre Jonas, salvou Jonas, irmãos, do ventre do grande peixe. Jonas, dentro do grande peixe, irmãos, ele agradece a Deus, ele louva ao Senhor, engrandece ao Senhor, ele diz, ao Senhor pertence a salvação. E diante, irmãos, de tanta misericórdia que ele recebera da parte de Deus, Jonas agora, irmãos, está dizendo, mas eu não aceito que essa misericórdia tenha sido derramada sobre os meus vidas. Por isso eu fugi. Eu não aprovo. Eu não assino. Veja, irmãos. A despeito de tantas coisas, irmãos, Jonas agradece por ter sido salvo, mas se ira com Deus porque Deus perdoou aqueles que se arrependeram. Cuidado com sua ira, com a sua mágoa. Cuidado. Cuidado com a amargura que você carrega no coração.
Muitas vezes, irmãos, nossos ressentimentos não são contra aqueles que nos ofendem, contra aqueles que nos fizeram algo mal, mas contra aquele que está mudando a vida deles. Quando nós dizemos que odeia fulano, e Deus está trabalhando na vida de fulano, e Deus perdoou fulano, o ódio não é contra fulano, não, é contra o Senhor. Jonas não está, irmãos, com raiva, irado com os ninivitas, é contra Deus. É contra Deus. Às vezes, irmãos, somos como o irmão do filho pródigo, que se ira com a alegria do pai. Quando deveríamos, irmãos, nos alegrar com o bem dos outros, ficamos tristes e até com raiva quando outras pessoas, irmãos, são beneficiadas pela misericórdia de Deus. Se alegre com os que se alegrem e se entristeça com os que se entristecem. Muitas vezes nós ficamos alegres, irmãos, com a desgraça do outro. É isso que Jonas queria, estar feliz com a destruição de Nínive. E Deus salvou, irmãos, os ninivitas. Isso deveria, irmãos, fazer uma festa, irmãos, porque uma nação foi convertida, irmãos, ao Senhor. Uma pessoa, quando é convertida, irmãos, deve haver uma festa. E Jonas, irmãos, fica irado. Meus irmãos, como nós somos parecidos com Jonas. Jonas, irmãos, fala sobre mim e sobre você. Jonas disse, eu quero morrer. Muitas vezes nós dizemos, não aguento mais fulano. Quero sair da igreja. Não aguento mais. Não suporto fulano de tal. Sabe o que é isso, irmãos? Dizemos coisas muitas vezes que não temos nem sequer ideia do que nós estamos falando. Não temos ideia. Então veja, irmãos, Deus é misericordioso a despeito das nossas escolhas. Deus é misericordioso, irmãos, em essência, porque é isso que Ele é. Deus é misericordioso, irmãos, a despeito da nossa aprovação. Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos. Eu não sei do seu coração. Eu não conheço. Não sei o que está aí dentro. Não sei a ira que você carrega. Ou por quem você está magoado. Ou qual foi a decepção que você sofreu. Ou o trauma sofrido, eu não sei. Eu não conheço. Deus sabe. Deus conhece você. Eu não sei quem você culpa por sua vida desgraçada, por sua vida infeliz, por você não conseguir ser uma pessoa feliz, contente, por você não conseguir dedicar sua vida ao Senhor. Não sei quem é o culpado, se é o seu marido, se é sua esposa, se é seu irmão, se foi o seu patrão, se foi quem quer que seja, eu não sei. Não sei, irmãos, de nada disso. De nada dessas coisas. Talvez você tenha até suas justificativas. Não sei. Mas de uma coisa eu sei. Deus está tratando, irmãos, disso conosco nessa noite. E Deus está perguntando, irmãos, o seguinte, como Ele perguntou para Jonas. É razoável? É justo? A despeito de toda a misericórdia que Deus derramou sobre sua vida, é justo? A despeito da clemência de Deus, da compaixão de Deus na sua vida, é justo? A despeito de Deus ser tardio em irar-se, de ser compassivo com você, ser paciente com você, é justo? Pense um pouco na sua vida. Pense naquilo que Deus fez por você. Você deveria ter sido não apenas tragado por aquele grande mal, mas você deveria ter sido devorado por aquele grande peixe. Na verdade, você merecia mesmo era ter sido tragado pela boca do inferno. É isso que você merece. É isso que você merecia.
Mas Deus te salvou, Deus te livrou, Deus derramou a sua misericórdia sobre você, sobre sua vida. Ele deu o seu filho, unigênito, a quem ele diz: eu tenho prazer. Ele entregou ele para morrer em seu lugar, para lhe salvar. Deus te salvou e lhe trouxe, lhe libertou do império das trevas e lhe trouxe para o reino do Filho do seu amor. Quanta graça, irmãos, quanta bondade da parte de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Deus não fez isso com você? Ele pode fazer, irmãos, com quem Ele quiser. Até com aqueles, irmãos, que nós, muitas vezes, irmãos, odiamos. Até mesmo com aqueles, irmãos, que muitas vezes nos fizeram tanto mal. Deus pode fazer, irmãos, com quem Ele quiser. Mas a despeito, irmãos, de quem você é ou de como você esteja vivendo, a despeito das nossas escolhas que nós estejamos fazendo, irmãos, para nossas vidas, Deus é misericordioso, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que Deus Deus é espírito infinito, imutável, Ele é poder, Ele é sabedoria, bondade, tardio em irasse, clemente, compassivo, irmãos. E nós professamos isso, irmãos, com as nossas bocas. Nós dizemos, irmãos, frequentemente que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que ai de mim se não fosse a misericórdia de Deus. Muitas vezes, irmãos, dizemos, eu sou pecador, desgraçado, só a misericórdia de Deus mesmo na minha vida. Mas, infelizmente, irmãos, muitas vezes nós não queremos que Deus use da sua misericórdia para com aquele que nos magoou. Deus está olhando, irmãos, para mim e para você nessa noite e perguntando, é razoável? É justificável? Será que a amargura, irmãos, que nós carregamos na nossa vida é justificável? Será que o ódio que nós sentimos por nosso irmão é justificável? É aceitável? Se você não tem nenhum ódio, nenhum rancor por alguém, graças a Deus por isso. Mas se você tem razão, Deus lhe dá razão para viver dessa forma? Ao Senhor. Deus tenha misericórdia, irmãos, de nós. Amém.